Olá, pessoal. Estamos aqui hoje iniciando mais um De Frente com o Fabi, quase que itinerante com a minha vizinha aqui de prédio, a minha querida Fernanda Fernandes. É um prazer estar aqui, uma honra, né? Porque eu vou estar validando um quadro que a gente tem no De Frente com o Fabi, que é o Vinho Terapia, e estou muito feliz por estar aqui. Gente, Fernanda Fernandes, empreendedora do segmento de vinho. Dá um tintim aqui pra gente. Uhul! Gente, Fernanda está aqui na casa dela, né? Vamos fazer aí também uma propaganda deste segmento que é muito importante, né? Uma mulher batalhadora, vencedora, né? Lutando aí por seu lugar no espaço, por seu posicionamento. E gostaria que você falasse um pouquinho de você pra gente, contasse a sua história aqui no De Frente com o Fabi, agregando valor e conhecimento, fazendo a gente se divertir. Vamos lá, Fê, por favor, se apresente. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer. A gente já vem com essa conversa, né? Um tempão. Nossa, deve ter conseguimos marcar. Uhul! Conseguimos. Enfim, Fernanda Fernandes, estou aqui no segmento de vinho e vou falar um pouco da minha história e contar um pouco como é que começou essa história com o vinho, né? Minha história com o vinho. E como que você chegou até aqui, Exatamente. né? Como é que começou a minha história com o vinho, né? Nessa casa linda e maravilhosa, por favor. Vejam o nosso cenário hoje, gente. Saiu do rosa e veio para ficar banhado no vinho, que eu tô curtindo muito. Vinho é uma paixão. De início, posso falar isso, que precisa gostar. Você precisa, para trabalhar com vinho, você tem que gostar de vinho. E para beber vinho, você tem que ser curioso. Você tem que ser curioso. Sim. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de aprender, eu gosto de experimentar rótulos novos, safras novas. Então, isso começou já desde muito nova. Minha família, portugueses, vinho é presente na vida toda deles, né? Então, super comum isso. E lá atrás eu comecei fazendo minha graduação de administração, gestão, pós-graduação em gestão. E aí eu tive um ano sabático, tipo, o que eu faço da minha vida? Eu não quero trabalhar do jeito que eu estou trabalhando em empresa multinacional ou consultoria, não. Quero fazer alguma coisa que eu curta muito. E o feeling vem, né, cara? Vem aquela vontade de dentro de mudar, né? É muito bom. Eu também sou formada de chefão. Pois é, viu? E aí eu falei, pô, tem que descobrir alguma coisa que eu faça com muito amor. E aí eu comecei a ir mais pro lado da gastronomia. Que a gastronomia é uma paixão desde criança, de fazer comidinhas e tortas e doces e tudo. Então começou aí essa história com gastronomia. Família portuguesa, muita comida, festa de família, então tinha muito a ver, né? E aí eu comecei a fazer doces, né? Eu comecei pela parte da confeitaria. E aí comecei a ver que, peraí, tem alguma coisa aí que eu tenho que me profissionalizar, não pode ser assim, né? E aí, como eu gosto vamos fazer certinho o negócio, vamos profissionalizar para começar a fazer um negócio mais profissional. Muito bom. E aí eu fiz um curso de cake design e tal, eu falei, não, mas aí eu acho que tem que ser alguma coisa mais. Como é que a gente não sabe nada, Fê? A gente não sabe nada. Cake design. Socorro! Vai devagar, o que tu vai ensinar pra gente muita coisa? Então, design de bolo. De bolo. Então é decoração de bolo. Então, basicamente isso, né? Do início até o fim, a entrega do bolo do profissional ao cliente final. E aí eu comecei a ter mais técnicas para isso e funcionou super bem. E eu falei, peraí, tem que ser um pouquinho mais acima, vamos subir mais um degrau. Aí fui fazer o curso de chefe executivo, porque cozinhar, eu já cozinhava. Então não era aprender a cozinhar, eu quero agora aprender as técnicas para usar e administrar uma cozinha. E aí veio a questão da administração. Então, eu acho que eu me saí muito bem nesse período. Você já era formada já? Já era formada em administração, pós-graduada em gestão de negócios. E fiquei nesse ano ali trabalhei em outras empresas. E eu falei, poxa, chegou a hora de eu mudar a transição de carreira.
Pode até ser um outro assunto pra gente. Eu gosto. Falei que a gente tem vários assuntos. E eu fiz essa transição de carreira, que tá agora todo mundo falando muito sobre isso, né? É muito comum, principalmente para mulheres. Eu vejo muitas mulheres falando sobre transição de carreira. E aí foi quando eu definitivamente abri meu mundo do vinho. Mas gastronomia, vinho? Por quê? Né? Devem estar se perguntando, o que tem a ver? Primeiro que para você ser formado em chefe executivo, você ser um chefe de cozinha, administrador da cozinha, você tem a parte de enologia. Então você aprende a parte teórica do vinho. Então eu tive que fazer uma cadeira sobre esse assunto. E eu já bebendo vinho. E aí, o amor está no ar, né? E tu já gostava de vinho? Já era apaixonada por vinho. E aí eu conheci o meu marido, Leandro. No curso. A gente se formou junto como chefe de cozinha. Cara, que legal! Muito bom! E aí a gente começou um relacionamento, casamos, e ele já tinha essa loja aqui. Eu aqui nessa loja estou há 10 anos. Ele já está há 23 anos. Caraca. Então o mundo do vinho para ele foi antes do meu. Comercialmente falando, exatamente. E aí, quando eu cheguei aqui, na verdade eu já trabalhava como chefe de cozinha em outro restaurante, e chegou um momento que a gente, não dá. Você tem que vir para cá, os eventos, tava, sabe, bombando. Não tinha como eu trabalhar à noite lá, de madrugada e trabalhar. Não tava conseguindo conciliar. E aí a gente chegou no momento que, pronto, eu vou vir para cá. Gente, nem eu sabia que Fernanda é chefe. Olha, arrasou. E mais um monte de coisa aí, vamos descobrir. Então, eu vim pra cá pra gente desenvolver mais esse negócio nós dois juntos. E aí foi acho que foi o pontapé. A loja mudou totalmente o perfil, todo mundo fala. Ele já tinha essa loja aqui? Já tinha essa loja aqui. No caso, há 13 anos. 15 anos, acho, não sei, mais ou menos. E aí eu cheguei, e aí a mulherada, acho que se identificou comigo aqui, que era um ambiente, óbvio, muito mais masculino, né? E tinha o meu marido, e tinha o meu sogro também. Então, quando eu vim pra cá, a mulherada descobriu o point, né? E o toque feminino é o toque feminino, né? A gente comecei também a fazer o evento da Tarde das Mulheres, né? Que é uma tarde só para mulheres, que a gente não fala só sobre vinho. Na verdade, assim, não é sobre vinho. O evento é exatamente para não falar sobre vinho, só para beber vinho. A gente sempre traz uma... já vi, já é maravilhoso. Então, sempre tem uma pessoa com expertise sobre um assunto que eu trago para falar sobre esse assunto com as mulheres, relacionado à mulher. Eu acho que é muito além, é o que eu falo, é muito além da palestra, muito além do vinho, muito além da Fernanda, muito além da Wine Co, muito além de tudo, porque é um momento muito mágico, assim. Acontecem coisas que não tem explicação. É um momento muito ímpar, assim. Não é sempre o mesmo grupo, não é sempre as mesmas pessoas, não é a mesma palestrante. E esse encontro tem quanto tempo que você começou a fazer da Sexta das Mulheres? Quase 10 anos. Caraca, quase 10 anos. Gente, deu muito certo, né? Vai além a parte financeira, é uma coisa que me satisfaz muito fazendo esse evento, que eu vejo que as mulheres saem muito felizes daqui. Não só pelo vinho que bebem, lógico. Mas que é uma troca, é um momento, é um convívio. Eu costumo falar, gente, é um convívio. É muito legal, porque troca experiência, conhece pessoas, escuta coisas que a gente não está acostumado a escutar. Além de ter a proposta de oferta de conhecimento mesmo, não é, Fernanda? Sempre vem alguém especialista em alguma área para poder falar de um assunto diverso aqui, como acho que quando eu vim foi sobre estética, não me lembro direito. Acho que não sei se foi estética, não me lembro quando eu vim. Já tem bastante tempo, né? A prova que não importa o que a pessoa está falando ali naquele momento, importa que você interagiu, que você curtiu, que você gostou. É um momento, eu acho que de relaxamento. E de networking também, né, Networking também. Aproveitar que a gente está aqui falando sobre empreendedorismo, networking na veia também que acontece aqui, né? As pessoas se conhecem. E lógico, a pessoa que vem fazer
a palestra, o workshop, acaba conquistando novos clientes, né? Se a pessoa se identificar com a palestrante, vai ter uma hora que, esse negócio de, por exemplo, estética, voltando ao assunto da estética, a pessoa, bem, eu vou querer fazer um cílio, vou querer fazer uma coisa, se identifica com a palestrante, é importante isso. Os assuntos são variados, né? Alguns são restritos, são os assuntos chatos, né? Então, mas são bem variados. Se eu quiser falar de licitações, contratos administrativos aqui, ninguém... Vou roubar teu negócio. Não, a gente tem que sempre diversificar, né? Buscar alguma coisa que atrai a atenção. Tem que ter alguma coisa que seja curioso. Não, vou te falar. Todos os assuntos têm algum assunto curioso. Um exemplo. Uma parte curiosa. O Congresso Nacional, né, a Presidência da República, há 3 anos atrás, fez uma compra de vinhos e champanhe milionária. Então, assim, olha só, imagina você vendendo aí para o governo federal, né, que é quem mais consome, né, bebida por conta dos coquetéis e tudo mais que acontece lá no governo federal. Sim. No município a gente não vê acontecendo isso, nem nos estados. Estado até vê, porque é Ministério Público, Tribunal de Contas também. Mas, assim, presidência, Congresso, eles fazem muitas compras de vinhos. Isso é interessante, é uma referência aí de comprador. A gente chegou a vender bastante para Marinha, tudo isso em cima de licitações, né? Tudo em cima de licitações. Gente, que legal, muito bom. Olha só a gente descobrindo aqui as coisas, que bom. E pararam por quê, Fê? Eu acho que o mercado um pouco mudou, né? Mudou um pouco, por várias questões. Que a gente até vai falar durante esse podcast. E principalmente cultural, né? Cultural também. É muito difícil. A gente, nos últimos 10, 15 anos, vamos ser mais conservadores, assim, 15 anos, a gente teve um aumento não só de consumo, mas assim, de variedade de rótulos aqui no Brasil. A gente era muito restrito com relação à variedade de rótulos mesmo. Acho que a informação, a globalização, a internet, eu acho que isso deu uma ajudada nessa parte de divulgação dos rótulos, das vinícolas, está tendo muita visitação, então isso começou a ser mais difundido nesses últimos anos. E isso é maravilhoso para vocês. Isso é muito bom, isso é muito bom. Até para quem a gente está viajando, né? Eu e meu noivo viajando assim, a gente fica assim, será que nesse lugar tem vinícola pra gente visitar? Como é que funciona? Como é que não sei o quê? Exatamente. E isso é interessante, porque a gente não via isso anteriormente, né? Não via. Onde a gente tem contrato, agora também na região que a gente tem contrato, a gente estava observando, né, que a gente não via plaquinhas agora, e o pessoal comentando, aqui vão abrir, já tem não sei quantas vinícolas e vão abrir mais não sei quantas. Aqui é uma referência da uva tal, não sei o quê, e tem um lugar super legal. E tem um lugar também no município ali, Areal é o nome do município, né? Aqui Nova Friburgo, Areal, Teresópolis, já tem algumas vinícolas produzindo vinho. E que tá bombando. O pessoal tá muito curioso, exatamente. Eu acho interessante porque movimenta o turismo, movimenta a cultura, movimenta a sustentabilidade, porque cultura também é sustentabilidade, né? E valoriza o nosso produto, né? E valoriza o nosso produto. Sim, porque não, ninguém quer... Chega aqui, tem vinho chileno, tem vinho... Me conta essa história aí. O povo chega aqui... que não sou eu, imagina. Vou te dizer. Tem vinho de chileno aqui, tem vinho de argentino. A gente é referência de vinhos brasileiros aqui no Rio de Janeiro. A gente tem uma carta de vinhos bem extensa, com algumas vinícolas familiares. Essa loja aqui, a gente foca muito em vinícolas familiares. Na loja do Parque Jacarepaguá, a gente já tem uma carta um pouco maior, não só de vinícolas familiares, né? E a gente quer valorizar isso, mais intimismo no mundo do vinho. A gente gosta muito, porque a gente tem um contato muito próximo com um produtor, com um enólogo, com químico, tem várias pessoas, né, envolvidas nesse... Fê, explica aqui pra gente o que é ser um enólogo, o que é um enólogo. Basicamente, o enólogo é quem faz o vinho. Basicamente isso, a pessoa que é responsável na produção do vinho. Ele é responsável por todas as etapas até o engarrafamento. Eu sou enófila. Eu gosto muito de vinho, eu sou amante de vinho. Eu e meu marido, a gente bebe vinho todos os dias. Então, acho que eu tô ficando enófila. A gente é curioso do vinho, a gente também procura lugares, vinícolas novas, visitações.
conhecer mesmo, principalmente as pequenas, né? E menos comerciais. E, enfim, a gente ama vinho. E nesse mundo empreendedor, assim, que vocês estão fazendo e que vocês estão com mais lojas e estão voltados também para gastronomia lá no shopping, sim, né? É muito legal, é a combinação perfeita, né? Como que vocês conseguem aí, com esse estudo, com essa curiosidade? Vocês conseguem manter? Tá fácil? Tá difícil visitar, assim? Nesse momento de abertura de loja é muito difícil. A gente está mesmo focado com a loja aqui e lá, para manter o nosso padrão, né? A gente tenta ao máximo manter o padrão que já era daqui, manter lá também. Então está tendo um tempo que a gente está precisando estar mais presente para poder o negócio andar sozinho daqui para frente. Ô Fê, e a gastronomia lá, ela vai ser um novo segmento, assim, uma nova proposta, um novo produto inserido no mercado ou não? Ou foi para unir aí o vinho, né, com uma proposta ali de complemento que é a gastronomia? Como que você vê esse cenário seu aí de empreendedorismo? Então, eu costumo falar, muita gente pergunta, é italiano, é contemporâneo. São pratos, é um cardápio autoral, né, eu e Leandro, e são pratos que a gente gostaria de sentar num lugar, tomar um vinho e comer. Então é muito a nossa cara, assim. A gente tá a nossa cabeça sempre fervilhando de ideias. Agora já vai ter a primeira alteração de cardápio lá do Parque Jacarepaguá, com novidades, já com coisas que a gente já fazia, modificado. A gente já pensa a gente está em eterno estudo, né? Sim. Isso é ótimo. O vinho não tem como saber tudo, você sempre está aprendendo, sempre tem alguma coisa nova, sempre. E a gastronomia é a mesma coisa, a gente sempre está testando coisa, sempre está testando um prato, uma entrada, mas é sempre com a nossa cara. Isso que eu acho que é o mais legal, assim, bem leve, sem muito peso. O rótulo, assim, né? Definitivamente. Sem muito rótulo, exatamente. Uma coisa mais leve, que a gente quer que a pessoa vá lá todos os dias, a gente não quer que a pessoa vá lá e fique uma noite, tome um vinho e mês que vem a gente se vê. Não, eu quero que ela vá lá numa tarde e coma uma empanada, que ela vá lá de manhã e coma uma salada com um quiche, uma coisa que a pessoa vá, que a pessoa frequente. Por isso a gente optou também por ter uma questão de valores mais acessíveis, para poder ir mais vezes mesmo. Para se tornar atrativo, né, Fê? Para se tornar atrativo, para ser legal, para ser divertido. Como é aqui também, a gente tenta fazer as coisas divertidas, diferentes. E você consegue ver que uma loja assim tem uma sofisticação, tem um detalhe assim que normalmente a cultura brasileira fica meio resistente? Sim, você consegue ver? Com certeza. E o que vocês pensam sobre isso e quais as ações que vocês implantam para poder mudar isso, ou mitigar, ou reduzir? Isso é importante, isso é legal falar, porque o vinho ainda é uma coisa muito, vou botar entre aspas, elitista. Apesar de eu não concordar, mas a gente sabe que tem muita gente com preconceito com vinho. Eu não penso assim, talvez porque eu esteja dentro da história toda, né? Mas não te cortando, mas o que eu penso? Quando as pessoas são ignorantes, ou seja, ignorância de ausência de conhecimento, aí vem o preconceito que faz a discriminação. Então você tem um conhecimento amplo, vasto, está dentro do mercado e você não vai ter essa questão nunca, né? Porque... eu só penso, né? Dá uma oportunidade. Dá oportunidade para o vinho, porque o vinho não é só vinho tinto seco, rascante, entre aspas, que as pessoas gostam de falar. Que não é essa técnica, teoricamente isso não existe, mas as pessoas gostam de falar. Então não é só o vinho tinto seco que existe. Existe uma infinidade de opções que harmonizam com várias coisas. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Com a comida, sem comida, com entradas, com petiscos, com sobremesas. Então, assim, é um mundo tão vasto que se a pessoa der uma oportunidade de entrar,
Nossa, é uma descoberta. Abre uma infinidade de possibilidades. Uma infinidade de possibilidades, exatamente. E eu costumo falar que, assim, no início, assim, nossa vida no vinho é uma escadinha. Vai subindo. Você sobe um degrau, sobe outro degrau e vai subindo. O primeiro é sempre aquele paladar infantil normal, é o docinho. Que você, às vezes, fica traumatizado, que bebeu ficou de ressaca, passou mal. Horrorosa. Mas aí eu falo, dá uma oportunidade pro vinho. Porque o vinho não é só o que dá ressaca, não é só que te deixa mal. Entendeu? Então, dá uma oportunidade que você vai subindo o degrau. Daqui a pouco você já não está conseguindo mais beber o docinho. Já está no meio seco, já está no frutado, já está num espumante demi-sec. Você já vai subindo. E vai subindo mesmo. É impressionante. Porque eu não conhecia nada de vinho e também nem tomava vinho, não tem muito tempo, né? Deve ter, sei lá, uns 2 anos, 3 anos que eu tô tomando vinho assim, tô cortando a cerveja quase que completamente. Eu praticamente também não bebo mais cerveja. É raro tomar cerveja. E quando eu tomo cerveja, eu tomo tipo 2, 3 copinhos e só. Só no aniversário do meu noivo que eu tomei cerveja e passei mal horrores. Já não tá acostumada mais. Né? Desacostumei total. E assim, tô aprendendo, porque agora se eu for tomar um vinho mais docinho, né, eu também não vai. Já não vai. Também não vai. É uma escada sem volta, é só subir. Esse final de semana a gente foi num lugar que a gente tá acostumado sempre a ir. E aí na hora que a gente pediu um vinho, a gente não conhecia o vinho que a gente pediu era da Califórnia. E aí era vinho rosé. Aí eu não tomo quase vinho rosé. Não sei, acho que eu não curto muito. Aí o garçom virou pra gente, o garçom vê sempre a gente lá e falou assim: olha, esse vinho é bem docinho, tá? Tipo assim, vocês não vão gostar. E eu não gostei. Tipo assim, os vinhos que vocês pedem não conversam. Não tem nada a ver com o que você vai pedir. Mas então, já sabe como é que vocês gostam. E eu tô começando a ter essa pegada aí de vinho. E aí me fala, quem tá iniciando, né? Qual o vinho ideal para iniciante? Não assim? tem jeito, é o docinho. Não tem jeito. Quem nunca bebeu vinho tem que ser um leve ou demi-sec, ou um moscatel, um espumante moscatel, ou um lambrusco, amable, alguma coisa assim. Que seja doce, que para você começar... Porque realmente o vinho seco, não é todo mundo que bebe a primeira vez e curte. É treinamento de paladar mesmo, treinamento de... Não tem jeito. E tudo é treinamento, né? É treinamento. Mas aí comecei a beber meu vinho, comecei com um vinhozinho mais sequinho e tudo mais. E aí, qual uva que eu escolho assim? Aí você que tem que identificar o seu paladar, o que você gosta mais. E uma coisa que eu falo muito aqui, e na outra loja também, em palestra, ou curso, ou qualquer coisa. Eu percebi nesses anos que a uva é muito de momento. Percebi em mim, né? E eu costumo falar isso com as pessoas, e as pessoas também, é verdade. Eu tive uma época que eu bebia Carmener, assim, loucamente. E hoje, para escolher um vinho, eu jamais escolheria um Carmener, a não ser que seja para uma prova, para eu experimentar o vinho, né? Provar o vinho. Mas assim, eu não pediria, engraçado, porque o meu momento hoje não é Carmener. Eu pediria uma outra uva. Então eu cheguei a essa conclusão comigo, que eu vejo também em muitas pessoas, que a uva é muito de momento seu mesmo. É verdade, faz super sentido o que você está falando, sabia? Porque também teve uma vez que eu tomei Carmener e não curti. Mas em contrapartida tem uns 3 meses que eu tô adorando. Olha só que loucura. Pois é. E tem outras também, agora Malbec, Cabernet Sauvignon, assim, é bom, né? Eu costumo falar também que existem sempre vinhos, vou falar, mas não tecnicamente, ruins e bons. Sendo bem simples, existem vinhos ruins e vinhos bons. Em todo mundo. Porque tem gente que pergunta, mas qual é o vinho bom? É complicado isso, né? Em todo país tem vinho ruim e vinho bom. O vinho ruim, que a gente costuma falar que é ruim, é um vinho errado tecnicamente. E o vinho bom é o vinho perfeito, equilibrado, com todas as características corretas, sem nenhum desvio. Existe. Isso aí existe. Não tem. Então é muito complicado
falar, né? Esse vinho é bom, esse vinho é ruim. Bom pra mim, mas pode ser Às vezes ruim você pra... gosta do vinho e o vinho é errado tecnicamente. Mas você gosta. E como que a gente percebe que um vinho é errado tecnicamente, Fê? Aí é complicado. Aí você tem que beber muito vinho para você conseguir identificar. Mas a gente litragem. identifica no paladar assim, ou tem algum equipamento, algum produto assim Não, que eu poderia usar, eu, Fabiana? Não tem. É litragem, é bebendo e experimentando anos e litros e litros. É bebendo e aprendendo, né, gente? Só bebendo. Só bebendo. E Fernanda, cultura aqui. Meu amor, já quero agradecer aqui a sua participação, tô gostando muito, você sabe que eu gosto muito de você, te admiro. Realmente, quando eu entrei nessa loja aqui, vi uma mulher, que eu compro aqui direto, né? Quando eu entrei nessa loja, que eu vi uma mulher aqui agitando, e vamos participar, e passa o telefone, não sei o quê. Eu falei, caraca, que legal. É um outro mundo, né? Eu acho que aí que a gente meio que pegou um nicho diferente do mundo do vinho. As pessoas que não entendem, a gente explica muito, a gente gosta de dar muita informação sobre o vinho, a gente gosta muito de falar sobre essa conversa que a gente está tendo, muita coisa que eu estou falando aqui, eu falo para cliente. Então, o cliente se sente confortável, se sente protegido, não abandonado. Acolhido, né, cara? Acolhido. Porque é acolhimento. Porque às vezes o vinho, sim, é tão elitizado, e foi a palavra perfeita que você colocou, que quando a gente chega em alguma loja para poder comprar algum vinho, né, alguma uva específica, e aí a pessoa vai e pergunta pra gente, meio que deixando a gente constrangido, né? E isso eu falo sempre, caramba, é normal a gente não saber, né? A gente não sabe tudo. E a gente precisa saber para que a gente não tenha preconceito, para que a gente não faça discriminação da bebida. E vocês aqui não, vocês acolhem mesmo, sabe? A gente tem uma pegada mais acolhedora mesmo. A gente, lógico, tem algumas perguntas que a gente precisa fazer para conhecer como é que a pessoa é, o paladar. Mas assim, a gente tenta deixar a pessoa confortável. À vontade, porque o mundo do vinho já é uma coisa difícil. Sim, e é difícil. E aí mesmo. você não deixar a pessoa acolhida é muito complicado, né? A pessoa fica... E assim, são várias nuances, né? Muitas variáveis. Ontem a gente esteve no Rio Gastronomia e a gente assistiu uma palestra sobre café. E aí toda hora ele fazia uma comparação com o vinho. Sim. E eu falei, caramba, quanta ignorância. Meu Deus, minha. Porque não sei mesmo. Não, e vou te falar, não é só o café, não. Queijos também é um mundo à parte, como vinho, café, chocolate. Então a gente, quando começa a entrar, parece a cerveja mesmo, as cervejas artesanais, a gente entra para esse mundo, o que eu falo, é um mundo paralelo, assim, que abre-se outro mundo. Sim, e é um nicho de mercado para um empreendedorismo maravilhoso, infinito, né, Fê? Infinito, você pode fazer muitas coisas, muitas coisas. É muito bom. Então, galera, vocês que estão pensando em empreender aí, olha só. Tem que estudar. Saber o que está falando, exatamente. Tem que estudar e como tudo na vida, né, cara? Volta aquele início, né? De estudar antes e depois você desenvolver o seu trabalho. Sim, com certeza. E coragem também, né, Fê? Tem que ter coragem. Né? Principalmente coragem. Então, vamos lá marcar nosso tema, empreendedorismo Eu Vinho, tá? Vamos entrar no nosso primeiro quadro aqui, que é o nosso quadro Direitoterapia. Vamos falar um pouquinho da ciência do direito para dentro do nosso tema balizador. Nosso tema balizador é empreendedorismo feminino e o vinho. Fê, o que você pode agregar aqui para a gente nesse contexto e sinta-se muito à vontade para você falar o que você quiser sobre vinho, né, e a ciência do direito? O que você vê no direito, né, no ordenamento jurídico como um todo, que você vê aqui dentro, né, do seu nicho de mercado, que você empreende, que pode contribuir de forma positiva ou também negativa, sem problema nenhum? Como que você vê aí a ciência do direito nesse segmento? A gente aqui fica bastante afetado com relação aos impostos, né? Não a gente ao Wineco, o mundo do vinho, o mercado do vinho. A gente tem impostos muito altos aqui, internos e externos. Aqui no Brasil,
o vinho é uma bebida alcoólica, diferente dos outros países. A gente escuta muito, mas eu fui em Portugal, porque eu fui na Itália, eu fui na França. Não tem como comparar o valor. Mas aqui é X e lá é X menos Y. Não existe essa possibilidade de fazer comparação de dinheiro, né, de valores. Porque Europa o vinho ele é um alimento. E a gente aqui é bebida alcoólica. Então a tarifação é totalmente diferente. Então já começa por aí que o imposto de importação é muito alto. E o imposto interno também, né? A gente tem no Rio de Janeiro o imposto da substituição tributária, que caiu, mas volta e cai. Nesse momento que a gente está fazendo esse podcast, caiu, então a gente não paga esse tributo a mais. Mas é uma dificuldade interna que a gente tem, de tentar ter preços competitivos e conseguir pagar os impostos. Então, encarece muito o vinho por causa disso. Dificuldade de empreender, né, como um todo. E eu não sabia que na Europa, por exemplo, o vinho não é considerado uma bebida alcoólica. Não, o imposto é totalmente diferente. E é por isso que a gente vai para esses lugares aí fora e a gente consegue consumir, comprar com muito mais tranquilidade. Muito mais barato mesmo. Muito mais barato do que aqui no Brasil. E tem um outro porém também que eu acredito que você não saiba, que é uma coisa que está acontecendo muito nesses últimos anos aqui no Brasil, que é a questão do contrabando. Está tendo muito contrabando de vinhos. E aí o que acontece? O mercado interno dá uma queda de venda, né? Lógico. O mercado oficial. O mercado oficial, eu e as lojas oficiais. O país perde, porque não arrecada o imposto. E fica uma mancha horrorosa, né? Na nossa história, né? De vinhos de contrabando. Isso o famoso contatinho, né? Muita gente comprando direto do contatinho. E aí o que acontece? São vinhos que normalmente são vinhos que não são baratos. E que essas pessoas que estão comprando hoje são pessoas que não bebiam esse vinho. Normalmente, um vinho de 200, 300, 400, 500 reais não é um vinho que a gente bebe todo dia. Não é. E aí essas pessoas que estão comprando num amigo que traz, um amigo que é importador, que não é verdade... ela toma um vinho e não sabe se esse vinho é original, se é verdadeiro. Mas aí também não conhece, e não aí conhece. Também não vai ter aquela criticidade. Exatamente. O tirocínio já desde o início. Pois a pessoa está bebendo vinho que não sabe nem se é verdadeiro. Pode ser falsificado. Eu fiquei sabendo que tem lojas em outros países que vendem bebida falsificada, vinhos falsificados. Aí você vai lá num país X, compra uma garrafa de vinho, você não conhece o vinho, é mais barato. Você compra a garrafa de vinho e você chega em casa e está bebendo um vinho achando que é o original e não é verdadeiro. Ele pode ser falsificado. Gente, não é fácil, né? Então, assim, sendo contrabando original ou contrabando falsificado, é ruim, do mesmo jeito. Então, a ciência do direito aqui é trazida por Fernanda Fernandes neste momento não está nos ajudando, né, querida? Né? Nem com a questão de segurança, nem com a questão de controle, né, desse mercado, porque deixa o empreendedor ainda mais vulnerabilizado, né, ainda mais inseguro para se posicionar no mercado, para se colocar no mercado, né, Fê? Tem vinícolas importadoras, que a gente aqui compra diretamente com as importadoras. Não existe possibilidade alguma de comprar de nenhum contatinho ou de um amigo que trouxe. Então a gente compra diretamente com as importadoras. E aí, fora que a importadora perde com isso também. Não só as lojas, os consumidores, o país, a importadora. Então é muito malefício, né? Muitas coisas ruins. E é prejudicial a todo mundo, né? Sim, principalmente aquela pessoa que está disposta a empreender no ramo. Principalmente. Porque o custo é muito alto, né? O custo é muito alto. O custo operacional é muito alto. O comércio em si, o custo é muito alto. É muito alto. Né? E a gente, de fato, em todos os segmentos, penso,
os impostos no nosso país realmente não favorecem ao empreendedor, né? Não favorece. Não favorece. A gente precisa realmente ter um olhar mais forte com relação à liberdade mesmo, de a gente conseguir ter mais possibilidades, né? A gente precisa que o comércio gire, porque emprega pessoas, né? Gira dinheiro, é uma roda, né? A gente precisa é uma roda. de políticas públicas que nos incentivem, né? Exatamente.